Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo curso da RL System, curso de Xamarin. Meu nome é Rafael Silva e essa é a primeira videoaula do nosso curso que vai mostrar para você como funciona e o que é o Xamarin. Bom, pessoal, o objetivo do nosso curso, conforme eu disse anteriormente, é a gente fazer um overview, entender como funciona a plataforma do Xamarin, por que ela é tão falada, né? Atualmente é uma plataforma bastante utilizada, muito comentada na internet. Infelizmente não temos tantos materiais assim, tantos cursos disponíveis ainda, porque ela é relativamente nova e ela também teve um grande avanço em relação ao o pessoal falar sobre ela e a utilização dela, porque recentemente a Microsoft adquiriu essa ferramenta, essa plataforma, e incorporou ela junto com a sua plataforma .NET, do Visual Studio e assim por diante. Bom, antes de eu falar do Xamarin em si, eu quero comentar algumas questões. Quando a gente trabalha para mobile, a gente geralmente tem três caminhos: Android, iOS e Windows Phone. Né? Nessa ordem: Android, iOS e Windows Phone. Pode ser que daqui a pouco venha a surgir alguma outra plataforma, né? Mas a gente tem no momento essas três. Mais utilizado é Android e iOS. E quando a gente vai criar uma aplicação para mobile, a gente precisa, teoricamente, aprender três tipos de plataformas diferentes. E aprender três tipos de plataformas diferentes significa aprender pelo menos três linguagens diferentes. Além de tudo isso, além de eu entender a linguagem que eu estou desenvolvendo, eu ainda preciso entender como a plataforma em si funciona. Eu preciso também, porque essa plataforma geralmente tem uma IDE, eu preciso também conhecer essa IDE, aprender a utilizar essa IDE, aprender a configurar todo esse ambiente. Eu não estou querendo dizer que isso é um problema. Não necessariamente, existem casos e casos, tá? Particularmente se a gente for trabalhar com jogos ou for querer utilizar os recursos máximos que aquela plataforma pode nos oferecer, a gente precisa programar diretamente para plataforma específica. Não adianta. Para mim ter sucesso nisso, tem que ser assim. Quando eu trabalho com Android, você já deve conhecer, a gente utiliza o Android Studio com a linguagem Java. Quando a gente trabalha, por exemplo, com iOS, a gente tem o Xcode, tá? Que é uma ferramenta para desenvolvimento iOS, que eu preciso ter um Mac para estar desenvolvendo, e aí eu vou utilizar a linguagem Objective-C ou até mesmo a Swift. Tá? Então eu preciso de tudo isso para desenvolver para iOS. Quando eu vou trabalhar com o Windows Phone, eu preciso do Visual Studio e preciso, por exemplo, do C Sharp. Né? E entender essas características. Então, são três plataformas que exigem bastante conhecimento. Tá? Basicamente, eu tenho que conhecer o Visual Studio para o Windows Phone, eu tenho que conhecer a linguagem C Sharp, eu tenho que aprender uma série de outros requisitos, tenho que entender como que funciona o .NET em si. Tá? Para iOS é a mesma coisa, eu preciso ter um Mac, então já é um empecilho para alguns. Eu preciso aprender a linguagem Objective-C, que até agora a gente está trabalhando mais com Swift, então é uma linguagem mais simples do que o Objective-C, mas a curva de aprendizado do Objective-C era bastante complexa. Tá? E para Android, né, a gente precisa conhecer Java, né, o que também remete a conhecer um pouco mais, né, a estudar um pouco mais a linguagem para poder vir a desenvolver um aplicativo Android. Então tá aí, esse é o nosso cenário atual. O que acontece? Foi lançado a ferramenta Xamarin já há algum tempo, tá? Ela não era de propriedade da Microsoft, mas o objetivo do Xamarin é você gerar aplicativos nativos para iOS, Android, Mac e Windows Apps. No caso, poderia ser para aplicações Windows, para aplicações do Windows Phone e assim por diante, utilizando a linguagem C Sharp, consequentemente utilizando a plataforma .NET. Tá? Esse é o nosso objetivo. Isso significa, pessoal, que eu tenho, por exemplo, o Xamarin Studio, tá?
para desenvolver aplicações no Xamarin, assim como eu também tenho o Xamarin no Visual Studio. O que eu, no caso que utilizo o Windows, por exemplo, se você vai utilizar o Windows, você precisa instalar o Xamarin no Visual Studio. Eu acho mais interessante, você tem mais possibilidade. Se você for utilizar no Mac, por exemplo, você pode utilizar o Xamarin Studio. Ok? O que acontece? Qual é o objetivo do Xamarin? E aí existem duas questões. O interessante da gente utilizar o Xamarin no Visual Studio é porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com o Xamarin.Forms, que ao longo do curso a gente vai conhecer um pouco mais. Tá? Então, olha só, como o nosso curso é baseado em desenvolver no Visual Studio, porque a gente tem mais possibilidades, a gente tem uma integração melhor, tá? A maioria do pessoal utiliza o Windows, mas nada impede de você fazer o download do Xamarin Studio no Mac, e a gente vai precisar de um Mac, tá? Para trabalhar com o Xamarin, independente de eu usar o Windows ou não. Por quê? Porque, evidentemente, que eu posso trabalhar com o Xamarin, tá? Sem ter um Mac, mas isso não vai possibilitar eu compilar o meu aplicativo em iOS. Eu preciso de um Mac para compilar o meu aplicativo iOS. Existe toda uma configuração por trás disso que eu consigo interligar, tá? O meu Visual Studio com o meu Mac, independente de eu focar. Eu quero desenvolver somente no Windows, mas na hora de compilar eu vou precisar de um Mac. Não tem problema, a gente vai fazer uma configuração em rede, tá? Não sei se nesse curso ainda, mas é possível fazer essa configuração para que você faça uma compilação usando o seu Mac em rede e que você consiga ver em runtime como está ficando a aplicação. Então é importante deixar claro que não é porque eu não tenho um Mac que eu não vou poder usar o Xamarin, eu vou, mas aí eu não consigo compilar em iOS, tá? Pelo menos não nesse momento, tá? Já que a Apple ela não liberou a parte do SDK, enfim, as compilações para iOS, ok? Bom, o que acontece, pessoal? Essa parte aqui é muito importante. A gente tem o Xamarin em si e tem o Xamarin Forms. Uma aplicação tradicional em Xamarin, o que ela te oferece? Ela te oferece que você programe toda a parte do back-end. Quando eu falo back-end, eu falo do código, as regras de negócio, o teu acesso a dados. Você pode programar tudo isso utilizando C#. Tá? Então, para ficar mais simples de a gente entender, vamos pegar, por exemplo, um banco. Tá? O banco, sei lá, o Banco do Brasil, ou o Banco Bradesco, enfim. Bom, ele tem muitos clientes. Com certeza, nem todos os clientes têm Android, nem todos os clientes têm iOS, nem todos os clientes têm Windows Phone. Então, esse tipo de aplicação é uma aplicação comercial que não exige quase que nada de recursos em si da plataforma, tá? Então você não está criando um jogo que vai mexer com hardware específico daquele dispositivo, e aí você vai ter que usar APIs 3D, isso e aquilo. Enfim, você está criando uma aplicação comercial, uma aplicação que vai ser utilizada para ver saldo, fazer transferências, enfim. É uma aplicação complexa, mas ao mesmo tempo, em relação à plataforma, ela é simples. Ela não vai exigir muitos recursos. Então, o que acontece? Você pode fazer toda a parte de programação, a parte do back-end, a parte, sei lá, de ver o saldo, a parte que transfere valor. Você vai fazer toda essa programação em C#. E em cada uma das plataformas, você vai fazer o desenho de tela, que é o nosso User Interface. Tá? Então você vai, por exemplo, ter todo um código lá e você pode compartilhar esse mesmo código para iOS, o Android e o Windows Phone. Tá? No caso aqui, plataforma Windows, sem ter que repetir aquele código. Então, por exemplo, no momento que você vê o saldo bancário, você fez o código para ver esse saldo, e sempre que vê o saldo é atualizado que a pessoa viu aquele saldo. Aí passou um tempo, eu não quero mais esse recurso. Se eu tivesse que programar para cada uma das plataformas, o que acontece? Eu teria que modificar 3 plataformas diferentes. Tá? A vantagem aqui, pessoal, é a reutilização do meu código. Eu faço um único código que vai servir para 3 tipos de plataformas diferentes. Eu vou lá, faço um sistema que faz acesso a dados, por exemplo, usando SQLite. Tá? Vou imaginar um cenário bem simples, um cadastro de cliente. Eu venho aqui, desenho as telas de cadastro de clientes no iOS, desenho a tela no Android, desenho a tela no Windows. Tudo isso eu posso fazer pelo Visual Studio.
Aí eu vou lá e faço um único código que vai servir para todos eles. Por que eu posso utilizar dessa forma? Porque eu não preciso reescrever um código para cada plataforma. Se isso ainda não for suficiente, você acha que não é tão produtivo assim, o que realmente é produtivo, porque, poxa, você vai economizar quantas linhas de código? Você vai reaproveitar o seu código. Você não vai ter que ter 3 equipes diferentes. Né? Você pode perfeitamente ter o pessoal do design lá desenhando o aplicativo para você. Depois basta fazer essa ligação. Mas se mesmo assim ainda não é o que você precisa, o Android, perdão, o Xamarin oferece o Xamarin Forms, que ainda é mais interessante. Por quê? Porque além de você reaproveitar o código, você reaproveita a user interface. Ou seja, você apenas faz uma única aplicação, tá? Usando a linguagem C Sharp, e essa aplicação vai servir para iOS, para Android e para Windows Phone. Você não tem que desenhar a tela. Qual é a vantagem do Xamarin tradicional, pessoal? A vantagem é que você vai usar o mesmo código para 3 interfaces. Dependendo do tipo de aplicação, a desvantagem é que eu vou ter que fazer 3 telas diferentes para cada plataforma. Eu creio que, se você for ver os aplicativos de banco, eles não utilizam aqui. Por quê? Porque os aplicativos às vezes nem têm cara necessariamente do dispositivo em si. Tá? A gente vê que são aplicações simples. Tá? Claro que tem bancos que não utilizam, evidentemente, dessa forma, trabalham com a parte de aplicações como se fosse um HTML. Tá? Isso é um tema para um outro curso. Mas enfim, dependendo do tipo de aplicativo que você criar, pode não ser interessante desenhar tela por tela. Aí você utiliza os Xamarin Forms. Só que os Xamarin Forms tem essa vantagem de você fazer todo o código e fazer todo o código de user interface, ele faz automaticamente, ou seja, eu desenhei uma tela de cadastro de cliente, coloquei os campos, coloquei um botão, isso tudo vai valer para iOS, Android e Windows Phone. Ele vai tentar gerar o código nativamente de acordo em cada plataforma, ou seja, se eu colocar lá um campo, aquele campo de texto ele vai depois gerar como realmente seria um campo de texto para iOS, para Android e para Windows Phone. A desvantagem aqui é que pode vir a acontecer de não ficar tão bacana, porque é óbvio que em algum momento ou outro pode alguma coisa não ficar legal, certo? Porque você não tem esse controle, ele vai gerar automaticamente. Então é uma questão de você analisar. O interessante, pessoal, do Xamarin em si é que, poxa, você vai criar um sistema com apenas um código, esse sistema vai funcionar para 3 aplicativos diferentes. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou criar, por exemplo, um sistema comercial, tá? Um sistema, por exemplo, um aplicativo para supermercado, que o pessoal lá na hora de alterar o produto, ele vai lá ler o código de barra desse produto e já altera na hora ali. Tá? Então você pode fazer um único sistema e aí você vai ter esse mesmo sistema para qualquer plataforma. Então, se o seu cliente que comprar o seu aplicativo, porque, sei lá, um aplicativo que você licenciou para um supermercado, você não tem a obrigação de fazer com que ele tenha ou Windows, ou Android, ou Windows, ou iOS. Né? Ele vai ter qualquer tipo de celular. Tá? Você criou, por exemplo, uma aplicação de notícias. Tá? Você tem um portal de notícias. Em vez de você ter 3 equipes desenvolvendo, você faz com o Xamarin um único aplicativo de notícia e está lá e disponibiliza nas 3 plataformas, tá, diferentes com um único código. Na hora de atualizar esse código, você atualiza, republica os aplicativos, está lá tudo funcionando novamente. Tá? Então, pessoal, é uma questão de analisar o que é mais interessante. Ou usar as plataformas nativas, como eu disse, em alguns casos é importante utilizar a plataforma nativa e eu tenho certeza que você vai entender quando for necessário ou não, tá? Mas a grande maioria das vezes você pode utilizar o Xamarin, porque o Xamarin vai fazer você economizar tempo, recursos de pessoas, tá? E vai te trazer muita produtividade. Além disso, trabalha com a linguagem C Sharp, que é muito conhecida, e ainda incorporado com a plataforma .NET. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o básico do Xamarin. Tá? Como eu disse, ele não é melhor do que usar uma plataforma nativa, mas ele tem suas vantagens e desvantagens quanto a isso. Tá? Cada uma delas vai te proporcionar uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do que você vai estar desenvolvendo. Certo, pessoal? O site oficial é o xamarin.com.
O objetivo desse curso, tá? Um curso básico para a gente estar iniciando, conhecendo o Xamarin. A gente vai fazer a instalação e configuração do mesmo. A gente vai aprender a criar aplicações nativas para Android, iOS e Windows Phone. No caso, quando eu falo criar aplicações, evidentemente a gente não vai criar um aplicativo, a gente vai fazer teste, vai criar um aplicativo comum, um exemplo, vai rodar nas 3 plataformas provavelmente. Tá? Aí eu vou mostrar depois um pouquinho do Xamarin Forms, que é aquela parte de você reaproveitar as telas, tá? E aí entra essa criação de telas. A gente vai entender o que é o XAML, que é uma parte do .NET. E aí a gente vai trabalhar com alguns componentes, como o Content Page, a gente vai trabalhar com Label, com Button, tá? E assim por diante. Ok? Até que repetir sem querer criação de telas. Mas enfim. Então o objetivo desse curso, pessoal, é fazer você entender o que é o Xamarin. Eu tenho certeza que você já entendeu nessa aula o que ele é, como é que funciona, o que é isso que tanto falam na internet, que tem tanto posts, né? E que aí, às vezes é um pouco complicado a gente entender. Então esse é o objetivo do curso, te dar esse caminho, te mostrar como funciona esses dois tipos de possibilidades que o Xamarin oferece, e aí com isso você vai estar apto para continuar nos nossos demais cursos de Xamarin, que a gente vai fazer coisas mais avançadas, ok? Bom, a gente dá sequência na próxima aula, onde a gente vai fazer o download e instalação do Xamarin. Um grande abraço e até lá!